Olá, pessoal das turmas do segundo ano do ensino médio, bom dia, boa semana a vocês. Então, pessoal, eu estou gravando esse curto vídeo aqui como uma espécie de retificação de algo que foi colocado no vídeo da aula passada, né? Na aula passada eu cometi um ligeiro equívoco aqui na minha abordagem, quando eu me referia à Síria. Na verdade, o mapa ele indicava a situação do Iraque, porque conforme vocês devem lembrar, né? Na verdade, eu vou até voltar ao slide anterior. Nesse slide aqui, eu estava falando, né, da relação entre xiitas e sunitas em alguns países no mundo islâmico, quais que tinham maioria, minorias. Nesse esquema aqui, na verdade, aparece uma série de informações relacionadas também à relação entre os países, enfim, a questões relacionadas lá ao que foi a dinâmica da Primavera Árabe, mas o foco principal na apresentação desse mapa que foi justamente mostrar a quantidade, quem era maioria ou minoria em determinado país. Eu falei desses países aqui, né, situação no Marrocos, Tunísia, Líbia, Egito, Jordânia, né, todos esses países de maioria sunita. E aí os países mais equilibrados aqui, a Síria, o Iêmen, que tem maioria sunita, mais um percentual significativo de xiita, o Bahrein bem mais equilibrado também. E o Irã, né? O Irã é interessante dar mais uma ênfase rápida, que é uma maioria xiita que governa o país, com o chamado regime dos ayatolás, né? Enfim, mas aí dois países se destacavam em especial na abordagem, porque essa questão do sectarismo também teve uma relação muito significativa com conflitos recentes que ocorreram nesses países. Um deles era a Síria, em guerra civil, e o outro, né, conforme apresentado aqui, é o Iraque, né, que ganhou uma abordagem especial, porque tanto a Síria quanto o Iraque são países que apresentam uma característica em que essa divisão sectária acaba intensificando-se muito nesses conflitos de poder nesses países. E são dois países com histórico de guerra recente, né? No caso do Iraque, né, nesse mapa, naquela ocasião eu estava realmente um pouco cansado no momento da elaboração daquela aula e eu confesso que me atentei mais à representação da Síria aqui como sendo um país vizinho do Iraque do que de fato ao Iraque que está aqui no centro como o país representado de fato nesse mapa, de fato nessa, nessa representação aqui. E na ocasião eu falei, assim, pensando um pouco na questão da Síria, não me atentei muito bem que o mapa referia-se ao Iraque, então achei por bem fazer essa retificação. Eu coloquei também a errata, né, essa retificação, a correção dela na descrição do vídeo da aula anterior, mas como às vezes esses comentários passam despercebido e aí às vezes a atenção que o aluno dá ao que está na imagem, ao que está na explicação pode ser maior, eu achei por bem gravar esse vídeo para fazer essa retificação. Então, portanto, corrigindo isso daqui, tá? O que acontece no caso do Iraque? Né? O Iraque ele era governado no período do Saddam pela minoria sunita, conforme diz aqui, 60% da população iraquiana é xiita, cerca de 20% são sunitas e 15% são curdos, né? E 5% outros. Aí você tem aqui uma minoria de sunitas, uma minoria de curdos. No período do Saddam houve muito conflito, né, em que a minoria governava, no caso, com o partido do Saddam, que era uma organização sunita, né, e aí os sunitas governavam, os xiitas, obviamente, eram deixados em segundo plano, que o sectarismo sempre pegou algo muito forte aqui, o conflito com os curdos também, que tem aquela questão que eu abordei na aula passada do Kurdistão, né, que tem aí a população curda tanto no Iraque como também na Turquia, enfim. E, de certa forma, até num determinado momento, os curdos adquiriram um pouco mais de autonomia em algumas regiões ali do Iraque, mas o fato é que o governo de minoria sunita da época do Saddam, de certa forma, marginalizava esses outros grupos que eram grupos majoritários. Isso, inclusive, teve uma relação de quando a gente compara, por exemplo, a ocupação dos Estados Unidos
na chamada Primeira Guerra do Golfo, em 1991, se comparado à ocupação em 2003, né, mais conhecida como Guerra do Iraque, a gente percebe que a aceitação dos americanos ali foi muito menor. Né? Isso também, em grande medida, se deveu a isso, né? Porque os xiitas, naquela ocasião, em 91, ofereceram certo apoio aos Estados Unidos, imaginando que os Estados Unidos tiraria naquela ocasião lá o Saddam do poder, né, e aquilo seria bom tanto para os xiitas quanto para os curdos, e isso não aconteceu, o que levando com que na Guerra do Iraque em 2003, já com Bush filho, né, por assim dizer, a aceitação dos Estados Unidos não foi muito boa lá, porque os xiitas já se sentiram, de certa forma, traídos, né, com a perspectiva diferente que nutriam na década anterior. E aí os Estados Unidos não teve o apoio esperado, né, naquela ocupação, mas aí sim, em 2003, ele retira o Saddam do poder, os sunitas saem do poder, e aí tenta se criar, né, um regime, por assim dizer, democrático, representativo no Iraque, desde aquela época com a ocupação dos Estados Unidos, mas isso obviamente se tornou uma dificuldade gigantesca, porque, por óbvio, o governo ele acabou sendo representado pela maioria xiita, que de certa forma marginalizou os sunitas, em algumas regiões, algumas cidades, né, domínios locais, às vezes de sunitas, aí já de certa forma oprimiam os xiitas, ou em outros lugares os xiitas governavam e oprimiam os sunitas, enfim, uma situação conhecida como sectarismo. O sectarismo é por assim dizer, essa instabilidade sectária característica do Iraque, né? Dessas duas últimas décadas, desde a ocupação dos Estados Unidos em 2003, em 2011 os Estados Unidos se retira, né, em grande medida, encerra-se a ocupação dos Estados Unidos, embora ainda existam militares dos Estados Unidos lá em algumas bases, oferecendo algum tipo de apoio, mas a grande ocupação ela se encerra em 2011, e desde aquele período, desde dos anos 2000 até essa última década, o Iraque ele sofre uma dificuldade muito grande em criar um governo que de fato consiga ter uma coalizão, uma aceitação entre esses diferentes grupos. Em especial os sunitas se sentiram mais marginalizados nesse período, dando inclusive, fornecendo, por assim dizer, espaço, né, para a criação de organizações sunitas mais radicais, os chamados jihadistas, né, como é o caso do Estado Islâmico, o jihadista que pega aquela questão da guerra radical contra os infiéis, enfim, essas organizações radicais que entendem que, de certa forma, a governança deve se dar pelas leis islâmicas radicais, da Sharia, enfim. E então esses grupos, essas facções, né, sunitas cresceram muito, em alguns lugares já são facções xiitas. Há também nessa questão também, lembra que eu comentei há pouco do Irã? O Irã é um país vizinho, né, ao Iraque, em que a maioria xiita governa lá pelo regime dos ayatolás. E esses xiitas, de certa forma, no Irã, se aproximaram de alguns grupos xiitas no Iraque, que tenderam a uma solicitação maior de autonomia em algumas cidades. Enfim, há uma dificuldade de se ter um governo de coalizão que consiga, no Iraque, nessas duas últimas décadas, controlar esse sectarismo lá que é muito forte, uma disputa muito grande que se dá tanto no governo central como também em províncias, algumas regiões, né, que aí vai se dá nessa dificuldade de se encontrar um equilíbrio entre grupos e representações tanto de xiitas, sunitas, quanto de curdos. Né? A autonomia curda também em algumas regiões acabou intensificando os conflitos. Né? Enfim, é uma situação muito complexa a do Iraque. Né? Conforme a gente observa nesse mapa, né? Há lugares aqui com a presença maior de sunitas, outra, ou de certa forma, de governos, né,
enfim, e aqui também de xiitas em outras regiões. Aqui no norte tem regiões mais controladas pelos curdos, né? Enfim, tem cristãos também em algumas áreas aqui do Iraque. E no meio de tudo isso, reservas de petróleo, né? Que é um outro ingrediente muito significativo também dos conflitos no Iraque, né? Enfim, é uma dificuldade muito grande. Agora mesmo eu estava lendo uma matéria recente também de que há manifestantes xiitas pró-Irã no Iraque, que eles teriam abatido alguns drones lá numa base com militares norte-americanos também, que ainda tem alguns os militares dos Estados Unidos também, algumas bases ali. Enfim, é uma situação muito complexa a do Iraque, mas é fato de que esse sectarismo acaba sendo decisivo em tudo isso. Então, para enfatizar e para explicar melhor, esse mapa refere-se à situação do Iraque, ao sectarismo presente no Iraque. Diferente do que foi explicado, né, nos mapas, nos slides posteriores, eu expliquei essa situação do terrorismo do Estado Islâmico, tanto nas guerras da Síria quanto do Iraque, a situação do Iraque que levou à criação, inclusive, do chamado Estado Islâmico, também o Estado Islâmico na Síria, que a guerra civil se intensificou em função que diferente de outros países que a Primavera Árabe levou à retirada de um governo que estava no poder, ali no caso da guerra civil na Síria, acabou se gerando, perdão, no caso da Síria, a Primavera Árabe acabou descampando numa guerra civil prolongada, né, em que as forças do Bashar al-Assad tiveram apoio russo, se mantiveram no poder contra os rebeldes, por assim dizer, em grande medida com apoio ocidental. E na Síria, sim, tem essa questão, né, conforme apresentado aí sim nesse mapa, que também foi comentado na aula da semana passada. Nesse caso aqui, a Síria, sim, nós temos uma minoria xiita alauíta, né, que exerce o poder, né, enquanto a maioria da população é sunita. Então, a grosso modo, seria meio que o inverso da situação, por exemplo, do Iraque no período do Saddam, em que a minoria sunita governava. Aqui, no caso, a minoria xiita é quem governa, né? Então, observando aqui, 74% aproximadamente da população é de maioria sunita, e a minoria, cerca de 11%, né, que são xiitas alauítas, que estão lá com Assad no poder. Também tem 10% de cristãos na Síria, a presença de cristãos é significativa, também de drusos, né, uma outra minoria presente nesse país, cerca de 3%, e outros muçulmanos xiitas, né, que não são os alauítas, seriam de algo da ordem de 2%, e aqui a gente observa no território, onde está mais ou menos a presença, o predomínio dessas populações, né, os sunitas aqui na maior parte do território da Síria, as regiões aqui em que há maior presença dos alauítas, a presença de outras minorias xiitas, né, e locais em que está a presença também de cristãos e de drusos aqui mais ao sul, né, e isso também entrou no meio da disputa interna na Guerra Civil Síria, que tem esse elemento sectário também, né, muito significativo, né, você tem ali uma minoria governando, né, então aí nesse caso temos essa situação também de um conflito sectário, nesse caso na Síria, e também nesse caso aqui com a presença do Estado Islâmico, né, que aí se tornou o ISIS, né, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que é, né, reenfatizando, né, uma minoria, perdão, uma organização jihadista sunita, né, e nesse caso aqui encontraram certamente ali um prato cheio, né, porque você tem uma minoria sunita alijada do poder, né, então encontraram um terreno fértil ali, como também encontraram no Iraque pós-Saddam, né, no Iraque após a ocupação dos Estados Unidos, em que os governos que se alternam são de maioria xiita, enfim. Então, essa situação tanto da Síria, tanto do Iraque, essa aula que eu acho que eu acabei empolgando, que já ficando um pouquinho mais longa do que eu gostaria,
é, na verdade, uma aula de retificação, né, para melhor explicar esse detalhe, porque é muito importante a gente entender esse elemento. Essas questões sectárias acabam influenciando muito os conflitos no Oriente Médio, em especial em países como o Iraque e na Síria. Então, essa videoaula ela é um adicional à videoaula passada, em que eu havia cometido um pequeno equívoco, também retificado lá na descrição, mas eu achei por bem fazer essa videoaula adicional aqui para deixar isso bem claro e ficar bem mais perceptível a vocês. Enfim, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar estudando. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau.